A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu sou o Rick Renner e te dou as boas-vindas ao vídeo de hoje. Hoje continuaremos a ver o que a Bíblia diz sobre batalha espiritual. E hoje vamos focar em Efésios 6, verso 12. Então eu quero que você pegue um pedaço de papel, algo para escrever, porque hoje você precisará fazer anotações. Nós já vimos Efésios 6, verso 10, onde o apóstolo Paulo fala de força espiritual. Você tem que ter força para operar com as armas espirituais. Então, no verso 11, discutimos as 5 palavras sobre batalha espiritual que são usadas por toda a Bíblia, mas particularmente focando na palavra ciladas e na palavra diabo no verso 11. Isso é poderoso. Se você não viu o vídeo passado, eu quero te encorajar a parar esse vídeo e assisti-lo primeiro, porque se você entender como o diabo opera, você conseguirá desfazer o que ele está tentando fazer com você. Hoje vamos focar no verso 12. E no verso 12, o apóstolo Paulo começa a realmente descrever o nosso combate com forças espirituais e quem é o inimigo que tem se levantado contra nós. Então vamos começar no verso 12. Mas eu quero de fato começar citando 1 João capítulo 4, verso 4, onde o apóstolo João escreve: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E eu quero que você lembre disso. Mesmo agora, falando do diabo, não estamos glorificando ele, estamos apenas entendendo aquele contra quem estamos. É por isso que Paulo escreve Efésios 6, verso 12. E ao lermos esse versículo, tenha em mente 1 João 4,4, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas com isso em mente, vamos avançar e ver Efésios 6, verso 12, onde o apóstolo Paulo diz: porque não lutamos contra carne e sangue, contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo e contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Vamos começar bem no começo do versículo. Paulo diz porque não lutamos. O grego de fato fala algo diferente. Ele diz: pois a luta para nós não é contra carne e sangue. Essa diferença é muito importante, porque quer dizer que cada um de nós, em algum ponto da nossa experiência, vai acabar se envolvendo em um conflito contra forças espirituais. É por isso que o grego diz tão enfaticamente que a luta é para nós. Ele coloca cada um de nós nisso. E Paulo não está tentando nos assustar, ele só está tentando nos preparar. Precisamos entender que realmente há um inimigo que está contra nós e precisamos entender que tipo de batalha ele pode tentar levantar contra nós. E é por isso que Paulo usa a palavra luta. Porque não lutamos? Essa palavra luta é a palavra grega pale, e não significa nada para você, mas para os leitores gregos que liam isso, eles entendiam completamente o que essa palavra pale significava. Era um termo atlético usado no primeiro século. Vamos usar o exemplo do futebol. Quando eu falo futebol, eu não preciso parar e fazer uma dissertação do que é futebol. Você sabe o que é futebol porque você cresceu numa sociedade em que todo mundo ama futebol. Cada cidade tem seus times de futebol nas escolas, as pessoas jogam futebol, nos sábados à tarde, nos domingos, pessoas assistem futebol. Futebol é parte da cultura. Bem, essa palavra pale, ou a palavra luta, era uma palavra como futebol no primeiro século, e claro, não era futebol, era um esporte totalmente diferente, mas todo mundo conhecia, assim como você conheceria a palavra futebol. Então Paulo não tinha que parar e explicar do que ele estava falando, usando essa palavra pale
aqui traduzida como a palavra luta, mas de fato é pale, imediatamente todo tipo de imagem vinha às mentes dos leitores, porque eles tinham crescido numa cultura onde pale era muito conhecido. E o que é pale? Essa palavra pale, que é aqui traduzida como luta, de fato é derivada da palavra palestra. E a palavra palestra era um complexo atlético em todas as maiores cidades gregas. Agora, em toda grande cidade grega havia todo tipo de prédios. Por exemplo, se fosse uma cidade grega grande, haveria um teatro, era muito comum. Frequentemente haveria uma biblioteca, sempre um mercado. Havia o Boleterion, onde o conselho se reunia. Havia todos esses prédios em toda a cidade. E em toda a cidade havia um ginásio. O ginásio era um prédio público onde os garotos eram ensinados, era onde todo tipo de esportes aconteciam, e anexo ao ginásio, muitas vezes separado do ginásio, mas frequentemente era anexo, havia um prédio separado chamado a palestra. Palestra e a palavra pale vem da mesma raiz. Essa palavra pale significa lutar, duelar, combater. Quando se torna a palavra palestra, ela descreve uma casa de esportes de combate, uma casa de conflitos. Embora pudesse ser anexa ao ginásio, era muito diferente do ginásio. No ginásio, havia o atletismo normal, esportes, exercícios, mas a palestra era uma história completamente diferente. A palestra era uma casa de conflitos, duros conflitos. Era uma casa de esportes de combate, e qualquer um que entrasse na palestra tinha que estar mentalmente preparado, porque provavelmente iria enfrentar o conflito da sua vida. As lutas que aconteciam na palestra eram diferentes de qualquer outra, e havia apenas 3 esportes em particular que ocorriam na palestra: boxe, luta livre e um esporte chamado pancrácio. Agora, ainda temos boxe e luta livre hoje, mas não são boxe e luta livre como eles tinham. O deles era um tipo totalmente diferente. Para todos esses 3 tipos de competições atléticas, boxe, luta livre e pancrácio, eles lutavam nus, porque não queriam nenhum tipo de roupa impedindo seus movimentos enquanto lutavam. Era uma competição muito séria. E havia regras do jogo, mas não eram muitas regras. O jogo terminava quando se levava o oponente à submissão. Você podia bater nele, machucá-lo, exauri-lo, quebrar algo. Sabe, você podia fazer qualquer coisa contanto que você cumprisse o objetivo de levar o seu oponente à submissão. Era horrível. Por exemplo, boxe, quando lutavam, não usavam luvas de boxe como usamos hoje, tinham tiras de couro de 5 metros de comprimento e começavam a amarrar no braço, começando no cotovelo, passando pelo antebraço e por toda a mão, e frequentemente no final de cada articulação colocavam pequenas agulhas. E quando boxeavam, não só boxeavam, mas se esfolavam, se cortavam. E é por isso que quando olhamos para vasos da Grécia Antiga, esses eventos sociais eram com frequência retratados artisticamente. Você vê boxeadores retratados sem os narizes, sem as orelhas, grandes cortes no rosto com sangue escorrendo. Isso acontecia porque eram acertados por essas luvas com pequenas agulhas saindo de cada articulação. Eles eram tão comprometidos em vencer e não se render ao inimigo, que de fato temos um exemplo do 1º século, a mesma época em que Paulo escreveu essa carta, de um boxeador que foi acertado com tanta força na boca que arrancou todos os seus dentes da frente, mas ao invés de cuspir os dentes para fora e deixar o inimigo saber que ele estava machucado, ele escolheu engolir os seus dentes e continuar lutando. Você nunca podia se render, você devia lutar até que levasse o seu oponente à submissão completa. Este era o boxe, e aí tinha a luta livre. A luta livre era terrível. Na luta livre havia muito poucas regras. Por exemplo, havia alguns lutadores que usavam seu polegar para enfiar no olho do oponente. Era terrível o que faziam na luta livre. Você podia quebrar ossos na luta livre, tudo era permitido. O objetivo era fazer o que fosse necessário para levar o seu oponente à submissão até que ele finalmente se rendesse. E então, havia o 3º esporte chamado pancrácio, e é uma palavra grega composta. A palavra pan significa tudo,
A palavra kratos é a palavra para força. Quando juntamos as duas, falamos dos homens que eram mais fortes que todos os outros, e de fato esses eram sobreviventes. Aqueles que sobreviviam ao boxe e à luta livre, agora iam lutar contra outros que tinham sobrevivido ao boxe e à luta livre, e quando lutavam, lutavam com tacos cheios de espinhos, com sacos cheios de pedras. Eles faziam tudo, era tão horrível, que de fato não temos nenhum esporte no mundo moderno para comparar com o pancrácio. Era horrível o que faziam um com o outro nesta casa chamada a palestra. E todos esses 3 esportes, eles o quê? Aconteciam na palestra. E aí vamos para Efésios 6:12, onde Paulo diz: nós não lutamos, usando a palavra grega pale, que tem a mesma raiz da palavra palestra. E todos os leitores entendiam o que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo: é melhor levar a sério esse conflito, porque o diabo leva a sério. E o diabo não usa muitas regras nesse jogo. O objetivo dele é te levar à submissão, atacar você com todos os meios que tiver disponível, até que finalmente você se torna tão enfraquecido e atacado que você se submete e se rende. Esse é o objetivo do diabo, fazer você se render. Por exemplo, sobre a sua cura, ele quer que você desista. O diabo quer que você se renda sobre o seu casamento, quer que você desista. Ele quer te atacar nas suas finanças até que você fique tão desencorajado que você se submete e finalmente apenas se rende. Este é o propósito dele. Agora lembre, 1 João 4,4 diz: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, então maior é o que vive em você, e você é capaz de vencer esses ataques. Mas, quando os leitores de Paulo liam essa palavra pale em Efésios 6:12, era imediatamente isso o que viam. Eles entendiam que esse era um evento violento, de arrancar os olhos, de derramar sangue, e Paulo os estava alertando que era melhor eles levarem a sério, porque o diabo estava levando a sério. Mas aí ele continua. Ele diz: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo e contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Note que Paulo repete essa palavra contra 4 vezes quando se refere a esses níveis diferentes de força demoníaca. Contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. No grego, a palavra contra poderia ter sido usada uma vez em referência a todas as 4 palavras, a não ser que o Espírito Santo estivesse tentando pontuar algo aqui. Foi por isso que ele repetiu 4 vezes, quando poderia ter dito apenas uma, mas disse 4, e todas as 4 vezes é a palavra grega pros. A palavra pros sempre descreve contato íntimo. Contato íntimo. O melhor exemplo que eu acho para a palavra pros está em João capítulo 1, verso 1, onde João escreve sobre o relacionamento que existia entre o Pai e o Filho antes da encarnação de Jesus. E em João 1:1, a Bíblia diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Esta palavra com é a mesma palavra pros. Esta palavra pros, usada em João 1:1, descreve tal intimidade entre Deus o Pai e Deus o Filho, que quase dá para eles sentirem a respiração um do outro sobre seus rostos. E de fato um expositor traduziu: no princípio era a palavra e a palavra estava face a face com Deus. É um contato muito íntimo entre os membros da Trindade. Mas agora, quando vamos a Efésios 6:10, Paulo usa a mesma palavra, pros. Pros principados, pros potestades, pros dominadores das trevas deste mundo, pros maldade espiritual nos lugares celestiais. Ele usa esta palavra pros para dizer o quanto a batalha espiritual é algo que está próximo a nós. Em certo ponto na nossa experiência, Paulo diz enfaticamente: teremos contato íntimo com estas forças. Isso não acontece todo dia, pode acontecer em estações, mas o que Paulo quer que você entenda é que batalha espiritual não é algo que só acontece com pessoas do outro lado do mundo, isso chega à sua vida. É algo que você vai experimentar, e é por isso que ele repete a palavra pros 4 vezes, para reforçar que isso será algum tipo de contato íntimo que você vai experimentar em sua vida. Por isso precisamos entender por que precisamos de armas espirituais.
Mas notem como ele descreve os poderes demoníacos. Ele começa os chamando de principados, e então potestades, dominadores das trevas deste mundo, maldade espiritual nos lugares celestiais são níveis diferentes de forças demoníacas das trevas. E Paulo começa com a primeira camada, que ele chama de principados, da palavra grega arche. E a palavra arche é a palavra grega que descreve aqueles que detêm os mais elevados lugares de poder desde os tempos mais remotos, arche. Desta palavra arche, tiramos a palavra chefe, superior, também a palavra antigo. Então são poderes antigos, poderes demoníacos, que têm uma hierarquia muito elevada em níveis de força. Há eras e eras e eras. E diretamente abaixo, ele descreve um grupo que chama de potestades. Esta palavra potestades é a palavra grega exousias e descreve aqueles que receberam licença para fazer o que quiserem fazer, onde quer que queiram fazer. São espíritos que vagam, que têm poder espiritual delegado pelos arches, pelos principados, e por terem recebido este poder, agora vagam pela terra fazendo o que querem fazer, onde quer que queiram fazer. E então Paulo descreve a terceira categoria, que ele chama dominadores das trevas deste mundo. É uma palavra grega muito estranha, é a palavra cosmokrator. E a primeira vez que eu estudei isso, eu estava na faculdade, e eu fiquei perplexo, porque não conseguia encontrar ninguém para me explicar. Porque de fato é uma palavra grega para um campo de treinamento militar, ou um centro de treinamento. Um centro de treinamento militar. A palavra cosmos e a palavra kratos combinadas. A palavra cosmos descreve algo que é ordenado, arranjado ou disciplinado, de onde os cientistas tiraram a palavra cosmos para descrever o universo. Embora o universo seja um lugar imenso, ele é organizado, há disciplina e arranjo na forma como ele se move, como é ordenado. Esta é a palavra cosmos, e a palavra cosmos, quase sempre na Bíblia, descreve algo que é ordenado, arranjado ou disciplinado. Mas a segunda parte da palavra é kratos. E a palavra kratos, como vimos antes, descreve força, eu diria força bruta. Mas quando se pega a palavra kratos e se junta com a palavra cosmos, temos um sentido muito interessante, é força bruta, que de repente foi canalizada, e uma vez canalizada é organizada, arranjada, é disciplinada. E de fato era a palavra utilizada para descrever um campo militar, um centro de treinamento militar aonde os jovens iam, aqueles jovens com força bruta, mas uma vez que a força bruta entrava naquele campo, ela era canalizada, era organizada, arranjada, disciplinada, eles se tornavam tropas, se tornavam um exército, lá aprendiam a usar armas diferentes e uma vez treinados, eles eram enviados. E uma vez enviados, eles saíam para atacar. E isso nos leva à próxima categoria que Paulo descreve no verso 12, que ele chama de maldade espiritual nos lugares celestiais. Primeiramente é espiritual, então ele está falando da dimensão espiritual. Mas ele chama de maldade espiritual. A palavra maldade é a palavra ponéria, e a palavra ponéria é uma palavra muito baixa, e descreve alguém que tem uma intenção malévola. Ele não quer te machucar, ele quer te destruir. É alguém maligno, traiçoeiro, violento. E aí descobrimos que quando o espírito demoníaco é treinado para fazer o que ele faz, e aí voltamos à expressão dominadores das trevas deste mundo, ou seja, os espíritos demoníacos não fazem o que fazem de forma aleatória, de fato eles são treinados, são espíritos demoníacos ensinados a fazer o que fazem, recebem armas de destruição como tropas, toda aquela força bruta canalizada, Satanás os organiza, os disciplina, depois os envia. É normal haver espíritos que só fazem certas coisas, por exemplo, o espírito de câncer é só o que fazem. Há espíritos de nicotina, é só o que fazem. Há espíritos de vício, é só o que fazem. Espíritos de divórcio, de perversão. Espíritos são treinados para fazer o que fazem. E é isso enfaticamente o que essa palavra cosmokratos me diz. E então são enviados. E quando são enviados, são malignos, traiçoeiros, são violentos. Eu gosto de citar João 10:10, que diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu acho que esse é o padrão de espíritos malignos quando são enviados. Eles saem com uma tarefa dizendo para si mesmos roubar, matar
e destruir. E onde eles habitam? Paulo nos diz. Ele o chama de maldade espiritual nos lugares celestiais, e outra tradução diz lugares elevados, mas isso é meio confuso. Paulo está realmente dizendo que os demônios moram no universo ou no cosmos, no espaço sideral? São esses lugares celestiais de que ele fala? É claro que não, não há ninguém lá fora para os demônios atacarem. E o que ele quer dizer com lugares celestiais? Bem, no grego há duas palavras para descrever a atmosfera. Há uma palavra que descreve a atmosfera ou o ar acima do topo das montanhas, e há uma segunda palavra que descreve o ar abaixo do topo das montanhas. A palavra que Paulo usa aqui é a palavra que descreve o ar abaixo do topo das montanhas ou a atmosfera onde vivemos, o nosso ambiente. Espíritos demoníacos não são enviados para o espaço sideral, não há ninguém lá para eles atacarem. Espíritos demoníacos vêm para baixo, por isso que é estranho terem traduzido como lugares celestiais, porque a palavra grega quer dizer nossa atmosfera. Eles descem ao ambiente onde vivemos, onde há seres humanos que eles podem atacar. Uau, isso é impressionante! O que temos no verso 12 é Paulo falando por revelação divina. Parece que ele está olhando para o reino do Espírito e está vendo como o reino de Satanás é organizado militarmente. E agora, por revelação, ele começa a mostrar nesse verso o que ele viu, nos informando que Satanás leva muito a sério o desejo de vitimar a raça humana, e quando ele vem para vitimar os seres humanos, ele praticamente joga fora todas as regras, pode ser um evento violento de arrancar os olhos e derramar sangue. Então, temos mais autoridade que o diabo? Amém. Diga amém. Temos mais força que o diabo. A Bíblia ensina isso claramente. E começamos falando hoje de 1 João 4,4, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então um dia eu estava falando com o Senhor sobre esse verso. E eu disse, Senhor, se temos mais força que o diabo e mais autoridade que o diabo, por que parece que o diabo está vencendo tantas batalhas? E o Senhor me respondeu claramente e disse, porque o diabo tem algo que a igreja frequentemente não tem. E eu disse, o que é isso? O que é que o diabo tem que a igreja não tem? E o Senhor me disse, compromisso, organização e disciplina. Compromisso, organização e disciplina. Aqui vemos nesse verso o quanto o diabo é arregimentado, como treina os espíritos demoníacos para fazerem o que fazem, como ele os envia como uma força unida para vitimar os seres humanos, para vitimar a terra. Enquanto a igreja não consegue nem decidir se vai no culto de domingo, não consegue decidir se vai se submeter ou não à autoridade do pastor, ficam se perguntando se vão ler a Bíblia regularmente. Eles amam o Senhor, mas frequentemente a igreja é desunida e preguiçosa, não comprometida. Ela diz que é comprometida, mas de fato mostra que não é comprometida. E o Senhor me disse, quando a igreja se equipara ao compromisso, organização e disciplina que o diabo tem, ela o põe para correr. Igreja, temos mais autoridade que o diabo? Temos mais força que o diabo? Mas quando nós, como igreja, somos desunidos, não somos eficientes. O diabo é muito comprometido e é por isso que ele ataca com tamanha fúria, e os seus ataques continuam vindo de novo e de novo e de novo e de novo, de um ângulo, de outro ângulo, de outro ângulo. A sua intenção é nos levar à submissão até nos entregarmos e desistirmos e perdermos nossa vitória. Temos que ser comprometidos, temos que ser organizados, temos que ser disciplinados e temos o poder do Espírito Santo e a mente de Cristo que nos capacita a sermos assim. Então agora, Paulo descreveu para nós de forma muito clara, em Efésios 6, verso 12, contra quem estamos. E é por isso que no verso 13, e continuaremos nisso no próximo vídeo, mas no verso 13 ele diz, portanto, tomem sobre vocês toda a armadura de Deus. Essa palavra, portanto, é a palavra grega diatauto, que significa a luz de tudo que eu acabei de dizer a vocês. E de fato se refere ao verso 10, ao verso 11 e ao verso 12. A luz do fato que vocês têm força espiritual.
à luz do fato de que Deus deu a vocês um completo conjunto de armas e o diabo está contra vocês, ou verso 12, à luz do fato de que há uma luta diante de vocês, pale, um combate muito intenso, à luz do fato de que as forças demoníacas são altamente organizadas. Portanto, o dia tal, à luz de todas essas coisas, tomem sobre vocês toda a armadura de Deus. E então ele começa a nos dizer como usar essa armadura para jogar o mal para fora das nossas vidas. E é com isto que vamos começar no próximo vídeo. E para encerrar, eu te lembro Eclesiastes 8, verso 4, que diz: onde a palavra de um rei está, aí há poder. Permita que a palavra de Deus libere o poder dela na sua vida hoje. E eu vejo você no próximo vídeo. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.